A Bíblia abra em Atos capítulo 20, o verso de número 15 e 16. Atos 20, 15 e 16. Meditava ontem, refletindo, fazendo aqui as minhas anotações, e a gente precisa, irmãos, entender o que Paulo exatamente a gente vê nessa declaração, até porque estamos aí caminhando para o término do ano. Daqui a pouco já será dezembro, daqui a pouco já a virada que nós sempre almejamos, esperamos para o novo ano, e a gente precisa refletir, irmãos, estamos aproveitando o tempo? Esses dias o Senhor tem me levado a refletir sobre o tempo. Às vezes a gente começa a dar desculpas, não tenho tempo, não posso, não consigo, porque o tempo é curto, o tempo está corrido, e a gente vê, irmãos, que Deus, Ele trabalhou até no tempo e trabalha até nos dias de hoje. Ele deixou até relatado, escrito, que há tempo para todas as coisas. Então, o que às vezes falta na vida de algumas pessoas é organização, organizar o seu tempo. O tempo que você tem para trabalhar, o tempo que você tem para dedicar à sua família, o tempo que você tem para dedicar a Deus. A gente precisa, irmãos, alinhar, porque senão, olha só, já estamos aí chegando em dezembro e quanto tempo foi desperdiçado? Quantas oportunidades passaram, muitas vezes até despercebida, a pessoa fala, nossa, perdi a maior ou a grande oportunidade da minha vida, E aí, aonde muitas pessoas estão lamentando por ter perdido o seu tempo. Então, com essa reflexão, com essa mensagem, que o Senhor possa tratar conosco e que a gente possa pedir ajuda para Deus, para a gente não perder mais tempo. Amém, igreja? Com a mão sobre a palavra, diga comigo assim, Deus me ajude a não perder mais tempo. Amém. Vamos ler agora, verso 15 e 16. E navegando dali, chegamos no dia seguinte, defronte de Quios, no outro, apontamos a Samos, e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque Paulo já tinha determinado fazer o quê? Passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para que, igreja? Para estar, que sendo então fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Amém. Então veja só, Paulo está numa das viagens, está passando por tantas cidades, tantos lugares, tantos momentos ali de missão, e essa declaração no verso 16 que surge então a nossa mensagem. E a gente olhando para nós, irmãos, olhando para a nossa vida, veja que muitas vezes nós gastamos tempo demais em alguns lugares que não é necessário. Veja que pela leitura o Paulo está dizendo assim, olha, eu não posso gastar tempo demais aqui na Ásia, nada contra a Ásia, Paulo está aqui se referindo, Paulo está dizendo, eu tenho mais o que fazer, lá em Jerusalém, eu tenho tempo a ser dedicado no dia de Pentecostes. Então veja que ele está dizendo aqui, irmãos, duas coisas. Eu não posso perder tempo em lugares a qual não vai me acrescentar em nada. Eu não posso perder tempo fazendo coisas que não vai me trazer proveito. Embora, irmãos, ali ele estava pregando, ali estava fazendo algo que era útil, mas ele tinha as suas prioridades. E uma delas é estar onde? Em Jerusalém. E a gente sabe, irmãos, que simbolicamente o que representa Jerusalém? Presença de Deus, aonde muitas pessoas estão gastando tanto tempo fora da presença de Deus e não têm gastado o seu tempo, irmãos, com o próprio Deus. Como nós estamos gastando o nosso tempo, utilizando o nosso tempo? Será que a gente tem, irmãos, dedicado tempo específico ali para a Ásia? Entenda, não é o lugar, o país, ali o continente. Entenda, irmãos, Jerusalém, ele tinha um grande desejo, uma grande vontade de então que o seu tempo fosse aplicado com excelência onde? Em Jerusalém, na presença de Deus, fazendo, irmãos, com que também participasse daquele dia de Pentecostes. E aí já começa então a gente refletir, irmãos, e a gente começa a ver que muitas vezes a gente está tão atarefado, fazendo tanta coisa, e o tempo está passando, o tempo está sendo gasto com tantas outras coisas, e pouco sendo aplicado esse tempo para quem? Para Deus.
né, para ter aquele mover, aquela manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas. E que hoje o Senhor possa, irmãos, nos trazer essa reflexão e entender, irmãos, que o tempo tem que ser melhor aproveitado. O tempo tem que ser, irmãos, né, olhado com muita excelência ali. Aqui eu vou aplicar mais tempo, aqui eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou agir desta forma, porque, irmãos, as 24 horas continuam sendo as mesmas. Mas se você observar, a gente mesmo expressa, olha, a semana passou tão rápido que eu nem percebi. O tempo está passando tão rápido que, né, eu não observei que o mês já está finalizando. Né, que, olha só, estamos chegando já em dezembro. Veja quantas vezes você, quando para, nossa, passou o mês, passou a semana, olha, não fiz o que era para ser feito, eu dediquei mais tempo para isso. E aí, irmãos, na verdade, as 24 horas continua sendo a mesma, o mês continua sendo de 30 dias ou 31 dias. O que está acontecendo? É que nós temos aplicado mais tempo para certas coisas, e aquilo que é para mais, né, vamos dizer assim, urgência, algo que é para ser, irmãos, verdadeiramente dedicado, o tempo naquilo que precisa ser feito, muitas vezes é o que a gente pouco tem feito. Né? E que a gente possa então gastar mais tempo com coisas mais importantes, né? Comece a pontuar o que é de mais importante na sua vida. Claro que Deus em primeiro lugar, família, né? Aí depois trabalho, aí depois outras coisas, e você pode aí organizar a sua lista para você viver uma vida com organização em seu tempo, amém? Então diga para a pessoa que está perto, diga assim: nós precisamos gastar mais tempo com coisas importantes. Amém? Gaste mais tempo, irmãos, com as pessoas que se importam com você de verdade. Gaste mais tempo, irmãos, com aquilo que Deus quer para você. Olha, vamos aqui analisar, vamos parar um pouquinho para pensar. Você sabe o que Deus quer de você? Pergunta para você mesmo. Eu sei o que Deus quer de mim? Porque tem gente que não sabe. Tem gente, irmãos, que ainda não entendeu o propósito que o Senhor tem para a vida dela. Então a gente precisa começar a alinhar, precisamos então acertar, né, o nosso tempo, para que a gente não fique bagunçado de qualquer maneira. O verso 16 é claramente isso que Paulo está nos ensinando. Paulo está aqui fazendo uma viagem missionária, ele está passando por vários lugares, e ele está dizendo: esses lugares aqui são importantes, mas eu tenho algo mais importante ainda, que é chegar em Jerusalém, que é estar no tempo de Pentecostes, naquele dia que então vai me edificar, vai me fortalecer, vai me colocar para mais perto de Deus. E é assim que nós precisamos refletir. Não podemos, irmãos, mais gastar tempo com outras coisas, né, que aborte o processo de Deus, né, os planos de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós insistimos em tantas coisas e aquilo está abortando, né, está matando, está atrapalhando aquilo que é para acontecer, porque a gente tem aplicado o coração naquilo. E Deus então tem nos mostrado outras coisas. Então que você possa refletir, né? Você sabe aonde você quer chegar? Olhando para esse ano ainda, irmãos. Esses dias eu conversava com uma senhora e ela dizia assim: pastor, já desisti desse ano. Foi tanta frustração, foi tanta decepção dentro de casa, no trabalho, com filhos, mas chorei amargamente esse ano. Olha, eu quero logo que vire o ano para ver se eu posso ter um recomeço. Aí eu disse a ela: por que não recomeçar agora? Aproveitando o tempo que Deus está te dando nesse momento para um recomeço na sua vida. Né? E quantas pessoas, às vezes, não só ela, mas outras pessoas que, irmãos, se olhar assim no calendário, né, do ano, foi mais decepção, foi mais frustração, foi mais coisas erradas que aconteceram, e que a pessoa ela já desistiu do ano, ela já não quer mais, né? Ela já conta logo, não, que chegue logo dezembro, que passe logo dezembro, para a gente, um novo ano, um novo recomeço. A gente pode recomeçar hoje mesmo. Nós podemos, irmãos, desfrutar desse recomeço hoje, agora. Sexta-feira ministrava aqui, irmãos, o culto onde o Senhor falou conosco através da sua palavra, onde ele disse: hoje, né, se ouvirmos a sua voz atentamente, a qual eu tenho te ordenado hoje, aí a Bíblia diz: as bênçãos do Senhor te alcançarão. Quando é que nós temos que ouvir Deus? Hoje, agora, nesse instante. Então essa é a hora de um recomeço, essa é a hora, irmãos, da gente aproveitar para então alinhar a nossa vida diante do Senhor, para que então a gente possa: Senhor, eu vou aproveitar o tempo da melhor maneira possível, eu vou aproveitar esse tempo para ele não ser desperdiçado. Amém, igreja? Então você precisa saber aonde você quer chegar esse ano ainda. Você precisa saber, irmãos, qual é o projeto que você tem para a sua vida. Falando em projeto de vida, você lembra do projeto que você escreveu no início do ano? Na virada, né? Tem gente que já abandonou, já esqueceu. Não, pastor, eu deixei na igreja. No da igreja a gente está orando, mas você tem orado por ele, pelo seu projeto, pelos seus sonhos, pelas suas conquistas? Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto, diga assim: o ano não acabou não.
Diga para Deus, um dia é como 1000 anos. O que é isso, irmãos? Em um dia Deus pode realizar seu sonho, pode mudar a sua história, pode virar a página da sua vida. Organize o seu tempo, né? Aquele sonho, aquele desejo, aquela vontade, pastor, olha, passou. É hora de retomar ele, de recuperar ele. É hora de você voltar a acreditar, irmãos, na realização do seu sonho. É hora de você voltar a acreditar que Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele prometeu. Só que ainda muitas pessoas não perceberam é que o seu coração ela não está aplicando nas coisas certas, naquilo que Deus quer fazer através da sua palavra. Veja comigo Eclesiastes capítulo 10, é o verso de número 10 também. Aqui eu vejo, irmãos, uma orientação profunda que todos nós precisamos atentar para essa declaração e praticar. Está dizendo assim, ó, se estiver embotado ferro, embotado, né? Se o ferro estiver ali cego, se estiver enferrujado, e se a gente não afiar o corte, se a gente não amolar o machado, então deve ser colocado o que, igreja? Mais força. Mas a sabedoria é excelente para quê? Para dirigir, para mostrar para você o que deve fazer. Coloca a Viva, por favor. Vamos fazer essa leitura, mas já está bem claro, não precisa nada de revelação. A própria leitura já nos traz inspirações divinas, irmãos. Um machado sem corte exige que o lenhador faça força dobrada. Vamos repetir isso. Um machado sem corte exige que o lenhador faça força dobrada. Amém. Aí olha só o que Deus me fez entender aqui. Afiar o machado, irmãos, na condição de que o machado está enferrujado, sem corte. Afiar o machado ali é perca de tempo? Não. Você pode estar ali, irmãos, algumas, eu não sei, né? 10 minutos, 30 minutos, talvez 1 hora afiando. Isso não é perca de tempo. Isso é para te ajudar no trabalho do dia a dia. Porque se você não tiver com o machado afiado, se você não tiver dedicado esse tempo para afiar o machado, você vai colocar tanta força para cortar lenha e você não vai chegar ao resultado que você quer. Muitas vezes você vai ficar ali batendo e não vai cortar nada. Então aqui a gente pode analisar, irmãos, o que é para a minha vida que não é uma perca de tempo? Afiar o machado. Afiar a sua vida espiritual nunca foi, nunca será uma perca de tempo. E como nós afiamos a vida espiritual? Orando, lendo a Bíblia, vindo à igreja, se consagrando, buscando a Deus. Já viu, irmãos, quantas pessoas que dizem assim, é perca de tempo ir para a igreja, você está perdendo tempo orando, você está perdendo tempo lendo a Bíblia. Não, irmãos, é igual esse verso que nós estamos lendo aqui. Nós estamos afiando a nossa vida espiritual, e afiar a vida espiritual, tendo uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma prática e frequência na igreja, nunca foi, nunca será uma perca de tempo. Então, igreja, afia o seu machado, afia a sua vida com Deus, porque, irmãos, você afiado, imagina aí o cenário, né? Uma pessoa que, o lenhador, né? Com o machado afiado, com pouca força, ele vai ter o seu resultado. Ele vai ter o corte daquilo que ele precisa. Tenta entender e levar para o lado espiritual. Irmãos, com pouco esforço, você tendo uma vida espiritual afiada em Deus, olha quantas vitórias você vai ter. Facilmente. Né? Mas muitas pessoas, por não afiar o machado, não ter, né, uma vida afiada em Deus, ela tem que colocar mais força. Mais força. E aí, irmãos, muitos estão cansando, muitos estão desanimando, muitos estão retrocedendo porque tem que colocar tanta força, porque está tão difícil, aonde então as pessoas estão retrocedendo. Mas se tivermos uma vida em Deus afiada, não vai precisar de tanta força. A gente vai orar, teremos a resposta. A gente vai buscar a Deus, irmãos, e o Senhor vai se agradar, né? A nossa busca a Ele. Então, coisas que a gente, para nós, nunca foi, nunca será uma perca de tempo, é afiar o machado. É ter uma vida diária, constante de oração. Que infelizmente, para algumas pessoas, já ouvi muitas pessoas dizerem, né, uma para outra, é perca de tempo oração. Né? Para que orar? Para que fazer isso? Para que se consagrar? Para que ler a Bíblia? Para que jejuar? Não, irmãos. Quem vive da fé, o justo vive da fé, e da fé a gente vivemos e nós não recuaremos, né? Então quem vive da fé, irmãos, entende que a oração nunca é uma perca de tempo, né? Então valorize, irmãos, o seu tempo com Deus, orando, buscando a face dele, né? Valorize o seu tempo no seu devocional, leitura bíblica diária. Isso é importante, irmãos. Por que a gente sempre fala isso na igreja? Porque a igreja dos dias atuais tem perdido, irmãos, essa identidade.
A identidade cristã, irmãos, está se perdendo cada dia mais por esfriar o amor de muitas pessoas, né? Pelo aumento da iniquidade, as pessoas estão perdendo, irmãos, o prazer de buscar a Deus, de orar, de ler a Bíblia, e a gente não pode deixar isso morrer em nós. Amém, igreja? Diga comigo, diga: eu vou afiar o machado. É o que você está dizendo: eu vou orar mais, vou buscar mais a Deus, porque isso não é uma perda de tempo. Amém, igreja? Então, congregar, ler a Bíblia, orar, jejuar, nunca foi perder tempo. Então, irmãos, como Paulo disse, né? Eu vou logo, porque eu quero chegar em Jerusalém, eu quero logo aproveitar esse tempo precioso, em um tempo de Pentecoste, que era o tempo da manifestação do Espírito, eu quero estar lá, eu quero me envolver, eu quero dedicar o meu tempo a esse momento. Irmãos, permita que o Espírito de Deus faça nascer, crescer, aumentar dia após dia essa vontade, esse desejo no seu coração, né? Assim como a gente tem a fome e precisamos se alimentar do alimento físico, quantas pessoas já não têm mais fome da palavra de Deus? Assim como nós temos sede para beber água, para saciar a nossa sede, quantas pessoas já não têm mais sede do Espírito Santo, né? Então a gente precisa, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, a gente precisa se cobrar. Porque o Espírito Santo vem falando, ele vem tratando com você, ele vem mostrando. Agora é você se posicionar dizendo: eu vou, né, me alimentar da palavra, eu vou fortalecer o meu espírito na oração, na busca, na adoração a Deus. Porque, irmãos, Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo, ele habita no meio dos louvores, ele habita através da sua palavra, ele faz milagres acontecer. A palavra do Senhor é tudo que nós precisamos para fortalecer a nossa fé, para nos ajudar no nosso dia a dia. Então, irmãos, não deixe que o inimigo venha te enganar. Se alguém, de alguma maneira, tentar, né, te convencer: perca de tempo ir para a igreja, perca de tempo você orar, para que você jejuar, para que você fazer isso, para que você ser dizimista, ofertante, para que você contribuir na casa de Deus, é perca de tempo. Quantas pessoas falam isso? E que você possa, irmãos, pelo Espírito Santo, lembrar disso. Nunca foi e nunca será uma perca de tempo buscar a Deus, servir a Deus, porque, irmãos, com o machado afiado, o que vai acontecer, irmãos? Não vai precisar de pôr muita força. As coisas vão acontecer da forma natural. Deus vai operar de uma forma, né, onde nós vamos ser agraciados com o seu favor. Amém? Mais uma vez, para a gente passar adiante, leia comigo na tela, na Viva. Um machado sem corte exige que o lenhador faça força dobrada. Mas quem é sábio planeja antes de agir. Eu vou afiar antes de fazer qualquer coisa, vou orar a Deus antes de fazer qualquer coisa, vou buscar em Deus uma palavra, antes de tomar decisão, antes de viajar, antes de comprar, de vender, antes de negociar, antes de fazer isso, aquilo, eu vou planejar colocando diante de Deus, vou afiar o machado, e aí, irmãos, na hora do vamos ver, você nem vai precisar fazer tanta força, né? Porque vai acontecer aquilo que você tem colocado diante de Deus. Amém, igreja? Então não é perca de tempo, né, a gente dedicar a Deus a nossa vida. Outra coisa que eu quero aqui mostrar para a igreja, 1 Samuel 16, o verso de número 1. Para quem está marcando a mensagem, agora eu vou apontar três situações que agora é sim uma perca de tempo. O que é perca de tempo? Nós vamos ver três coisas aqui rapidamente, que a Bíblia nos mostra que é uma perca de tempo. 1 Samuel capítulo 16, o verso de número 1. Está escrito na sua Bíblia. Diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aí ele diz, né, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém. Já está aqui a nossa mensagem. Deus está falando para Samuel: até quando terá dó de Saul? Veja que Samuel estava investindo um tempo, irmãos, em quem não queria nada com Deus. O Samuel estava investindo ali um tempo, né, querendo recuperar Saul, querendo ajudar Saul. O Samuel estava tendo dó de Saul, e Deus está falando assim: eu já desisti dele, até porque ele não quer nada com nada. Então, né, a mensagem principal, irmãos, quando eu insisto naquilo que Deus não tem mais para mim o prazer, é uma perca de tempo. Deus já não tinha mais prazer naquilo que Saul estava fazendo para ele. Então, para Deus, aquilo já era uma perca de tempo. Então, veja só, eu não posso, irmãos, insistir no que Deus não tem para mim.
Se Deus não quer que eu faça, por que eu vou insistir? Se Deus não quer que eu vá, por que eu venha, né, querer ir? Não posso. Eu preciso, irmãos, aplicar o tempo naquilo que Deus quer, naquilo que tem a aprovação de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas estão sempre fazendo as suas próprias vontades. Elas estão sempre querendo, né, agradar o seu ego, ali os seus prazeres, estão em primeiro lugar. E a gente vê aqui que o próprio Deus está dizendo: Samuel, acabou. Naquilo que ele faz, para mim, já é perca de tempo, porque ele não está fazendo como é para ser feito, como eu quero. Entende, irmãos? Então, a gente precisa analisar, refletir: Senhor, eu estou fazendo algo, eu estou insistindo em algo, eu estou perdendo tempo em algo que o Senhor não se agrada mais? Algo que já não é mais o Senhor, né, ali na direção naquilo que é para mim parar, e eu estou insistindo, né? Então que a gente possa refletir, né, entender que o melhor de Deus, irmãos, vem para a nossa vida, e a gente precisa entender que o que Deus tem para nós é sempre melhor do que as nossas próprias vontades. Você vai ver o profeta dizer que os planos, os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Amém? Então a primeira lição aqui, né, o que a gente teima, né? Insistir em um tempo que, irmãos, não vai para frente, não vai dar certo, é naquilo que Deus já não aprova mais. Então, você está diante daquilo que Deus não aprova mais? Abre mão, não insista não. Obedeça. Deus falou para parar, pare. Deus falou para você continuar, então avance, vai. Só não fique, irmãos, insistindo naquilo que Deus já não aprova mais. Amém? Segundo exemplo aqui, Atos 9:6. Perdemos tempo no quê? Atos 9:6. E ele, tremendo e atônito, diz: Senhor, que queres que faça? E disse-lhes o Senhor: o que Deus falou? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha só, lá te será dito o que te convém fazer. Nós perdemos tempo quando, irmãos? Quando deixamos a opinião dos outros dirigir a nossa vida. Com base, irmãos, da mensagem de segunda-feira, a gente tem feito aqui a reunião e Deus tem dado palavras para tomar decisões acertadas, para prosperar, para seguir, né, diante da bênção de Deus. Eu lembro do caso do Isaac, Gênesis 26, havia uma fome terrível. Irmãos, todos estavam indo para o Egito. Para você entender, o Egito na época era tempo de prosperidade, fartura, era uma grande potência Egito. E as pessoas estavam indo para o Egito por causa do que, igreja? Da fome. Não era outra coisa, é por causa da fome, as pessoas estavam indo para o Egito. Deus vem para Isaac e fala assim: não vai, Isaac, fica onde eu te disser, fica aqui, Isaac. O Isaac obedeceu. E aí onde vem a mensagem, irmãos? As pessoas que foram para o Egito, elas estavam sendo guiadas por causa da fome. Entenda, irmãos, tem gente que ela toma decisões por causa do aperto, por causa da fome, por causa do problema no casamento, por causa da dificuldade no convívio com os filhos. Aí a pessoa, por causa de algo que está acontecendo no trabalho, ela agora vai tomar uma direção, ela vai tomar uma decisão. Irmãos, por causa daquilo? Não. O povo de Deus tem que ser guiado por quem? Pelo Espírito de Deus, pela palavra. Então não é fome, não é problema, não é pessoas que vão, irmãos, opinar na minha vida, na sua vida, que vai fazer a gente tomar um rumo para a nossa vida. Quantas pessoas que às vezes ficam guiando a sua vida? Faça isso, é desse jeito, e assim, não, opa, os conselhos bons a gente ouve, mas a gente é guiado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Então tem muitas pessoas perdendo tempo, irmãos, naquilo que ela está sendo então guiada por outras pessoas. As outras pessoas estão dirigindo a vida dela. As outras pessoas estão decidindo a vida dela. Ou não só pessoas, né? Como eu acabei de dizer no caso de Isaac. Isaac permaneceu, porque Deus havia falado. Agora as outras pessoas estavam indo para o Egito por causa da fome. Então veja que a fome que dirigiu eles para o Egito. A fome que levou eles, irmãos, para um lugar onde Deus não tinha permitido ir. Estavam indo por causa de uma necessidade. Não tome decisões, irmãos, por causa de um aperto. Não tome decisões por causa de uma fome, por causa de um problema. Tome decisões guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Vamos aplicar isso no coração. Diga comigo: eu preciso tomar as decisões sendo guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Entendeu aqui, irmãos? Não é uma fome que vai te dar o caminho. Não é a fome que vai fazer, vai lá para o Egito. Não.
Se é Deus que vai falar, eu vou. Agora, se Ele falar para ficar, eu vou ser guiado pela voz de Deus. Não pela fome, pela dificuldade, pelo problema, pela uma situação contrária que vai agora guiar minha vida, fazer com que eu tome decisões. Então, voltando aqui para Paulo, né? Atos dos Apóstolos, a gente vê, irmãos, muitas pessoas tentando tirar você do foco. Tirar você, irmãos, da palavra. Tirar você do propósito. Tirar você, irmãos, daquilo que Deus tem para a sua vida. Olha, quantas pessoas fazem de tudo. Claro que o inimigo ali, né, insistindo, fazendo com que pessoas cheguem até você, né, para você perder o foco, para você ficar disperso, ficar desatento. E quanto isso, irmãos, né, o tempo está se perdendo. E a gente está desfocado, a gente está olhando para outros lugares, fazendo outras coisas que não é aquilo que Deus quer. Por isso que Deus está falando para Paulo: levanta, vai, e lá te será dito o que te convém fazer. O que é para fazer, você vai entender, e você não vai perder tempo, né, fazendo coisas que pessoas estão aí tentando dirigir a sua vida. Amém, igreja? Tome cuidado com qualquer coisa que quer tirar você do foco. Tome cuidado com qualquer coisa ou pessoas que vão tentar tirar você do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Terceiro exemplo, Êxodo capítulo 13, o verso de número 17. Êxodo 13, 17. Entenderam até aqui, irmãos? Não posso insistir naquilo que Deus não aprova. Segundo, não vou deixar que a minha vida seja levada pela opinião de outras pessoas ou pela fome, né? Pela dificuldade. Terceiro, em que nós não devemos perder tempo. Vamos ler aí, versículo 17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Olha só, igreja, mas Deus fez eles rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Aí a história continua, e você vai ver comigo aqui esse ponto, irmãos, que eles estavam perdendo tempo murmurando. Veja que era algo que poderiam sair tão rápido, mas a murmuração fez com que eles perdessem tempo. Então diga comigo assim, irmãos, a murmuração é um atraso para a vida. A pessoa que fica reclamando, fica murmurando, ela está perdendo tempo, porque a sua vida, irmãos, está se atrasando com essa reclamação. A gente precisa, irmãos, agradecer mais. Agradeça mais a Deus. Começa a olhar com esse olhar. Ao invés de murmurar, eu vou agradecer. Não está como eu quero, mas Senhor, te agradeço. Ao invés, o que muita gente está fazendo? Mas ainda não deu certo, né? Por que não foi para frente? Por que não prospera? Por que o filho não muda? Por que o casamento está assim? Ela começa a reclamar. Olhando e, irmãos, avistando os pontos negativos que vai fazer ela perder tempo reclamando, murmurando, e ela não vai sair do lugar porque ela não tem a solução para aquele problema. Agora, se a gente, irmãos, começar a olhar diferente, com os bons olhos, não deu certo, mas obrigado, Senhor. Senhor, eu te agradeço pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo meu trabalho. Senhor, eu te agradeço pela minha saúde. Você vai ver, irmão, sua vida vai ter passagem, você vai sair, você vai adiantar, você vai ir à frente. Tem muitas pessoas, irmãos, perdendo tempo reclamando. Tem gente que antes mesmo de vir para a igreja reclamou de algo. Dormiu ontem, né, reclamando de algo que não deu certo, algo que não foi para frente, não foi como quis. Irmãos, sejamos mais gratos. Amém, igreja? A vida já é um aperto, já é difícil. Vamos facilitar. Você vê, irmãos, no ambiente de uma casa, ou de trabalho, até a igreja também, né? Onde só reclama, só murmura, o clima fica como? Desgastado, pesado, fica um clima insuportável. Eu dizia essa semana numa administração, acredito que foi até na quarta, eu dizia, uma senhora falou assim uma vez para mim, pastor, eu prefiro ficar fora de casa, porque em casa o clima é pesado, é tenso, é ruim. É reclamação do filho, é reclamação do marido, é reclamação disso. A pessoa fala assim, não, eu prefiro ficar fora de casa, trabalho lá, né, ninguém tira as minhas paciências, lá ninguém me perturba, faço o meu trabalho. E quantas pessoas que estão assim, vivendo em um ambiente
né, onde reclamação, irmãos, está ali sendo, né, primordial. Ore. Se não é você, é alguém da sua casa que vive reclamando, ore para que isso cesse. Senhor, não aceito reclamação dentro da minha casa. Não é caçar confusão, não é dizer, para de reclamar, porque senão vai virar briga, né? Mas é orar, Senhor, não aceita, repreendido, repreendo esse espírito de confusão, esse espírito de murmuração, essa reclamação que não sai da boca do filho, que não sai da boca do marido, da esposa. Irmãos, ore para que esse mal seja vencido dentro da sua casa, no ambiente de trabalho, porque tem muitas pessoas perdendo tempo como, igreja? Reclamando, murmurando, algo que era, olha só, para eles irem com, era mais perto. O verso está dizendo aqui que o lugar que eles tinham para ir, para sair dali, era um lugar mais perto, mas Deus então, para eles se arrependerem, para eles analisarem, verem, né, o tanto que eles estavam reclamando, Deus fez eles irem para o lugar mais longe, tempo de reflexão, né? Vamos ver se eles aprendem a parar de reclamar. E quantas coisas na sua vida, irmãos, já era para ter acontecido, só não aconteceu porque você fica reclamando. Quantas coisas que já era para ter dado certo e ainda não deu porque você fica murmurando. Já era para eles terem saído do lugar que eles estavam. O lugar era perto, o caminho era perto, mas Deus falou, não, vamos para o lugar mais longe. Disciplina, né? Vamos para você então olhar, analisar, para você então entender que essa reclamação não vai te levar a lugar nenhum. Amém? Vamos terminar lendo aqui Efésios 5, 15 ao 17. Ficou claro aqui, irmãos, esse exemplo da murmuração? Eles tinham um caminho mais curto, mais rápido, mas o próprio Deus fez com que eles fossem pelo caminho mais longo, para refletir, para parar de reclamar, entender que aquela reclamação estava trazendo atraso para a vida deles. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nerds, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Muda aí para Viva. Olha só, está bem claro aqui, irmãos. Não procedam imprudentemente. Faça, né? Procure descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Aí diz assim, não procedam, né? O 18 agora. Não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por eles. Amém. Então está bem claro aqui, irmãos, sobre o tempo, né? Que a gente possa verdadeiramente olhar para a nossa vida e analisar o que o Senhor tem nos mostrado através da sua palavra. Amém, igreja? Faça como uma oração, repita comigo assim, Senhor, me ajude a não reclamar hoje. Amanhã faça essa oração novamente, né? Hoje, Senhor, não me ajude a reclamar hoje. Aí no término do dia, amanhã quando você estiver diante de Deus, lembre novamente, Senhor, me ajude a não reclamar hoje novamente, porque a murmuração atrasa a vida das pessoas. Amém? Então, irmãos, valorize o seu tempo. Os anos, os meses, os dias, as semanas estão passando. E o que você tem feito com o tempo? Você está aproveitando o tempo ou você tem nem percebido o tempo passar? Que a gente faça aquilo que Deus quer. No verso 17, né, a parte final aqui, a gente fica bem claro, entendido, que é para fazer tudo o que o Senhor quer que você faça. Para aproveitar o melhor tempo, faça o que Deus tem te mandado fazer. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Deus abençoe você da internet, compartilhe esse culto, certamente vai alcançar o coração de outras pessoas.